Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto, muito bom dia, excelente segunda-feira, um ótimo início de semana a você que se informa pela Rádio Bandeirantes Campinas e que a partir de agora é o meu convidado, é a minha convidada para essa edição do Manhã Bandeirantes. Você ficou com o Jornal Gente, terça-feira tem mais, hoje segunda, 8 de setembro de 2025, amanhã às 8 horas... Depois do primeira hora, aqui na programação da RB, você tem o Jornal Gente também com transmissão simultânea na tela da Band News TV. Eu, Heitor Fredo, a partir de agora, levo até você informação, prestação de serviços e conto com a sua participação, com a sua opinião, para você ficar bem informado e também ter o seu espaço para as discussões que marcam esse início de semana e que certamente vão pautar também os próximos dias na região de Campinas, no Brasil e no mundo, com equipes espalhadas por todos os cantos. Obrigado pela sua audiência pelo FM 85.7 e a você que nos acompanha nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Rádio Bandeirantes pode ser ouvida pelo aplicativo Bandplay, pelo portal bandmulti.com.br e pelo nosso canal do YouTube, na transmissão já iniciada com os bastidores direto dos nossos estúdios dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica a cargo do Danilo Capucci. A coordenação técnica é do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora para você participar conosco pelo 19 97102 1493. 97102 1493. As mensagens já estão chegando e daqui a pouco você participa conosco desse que é o seu espaço na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. O Manhã Bandeirantes segue até às 11h30, quando o Carlos Henrique chega com o timaço de Carlos Batista para repercutir a primeira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Vitória da Ponte Preta contra o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 1-0 com gol de Jonas Toró. Vitória que coloca a Macaca na segunda posição do Grupo C. O Náutico venceu fora de casa o Brusque por 1-0. Então, na verdade, os dois times estão ali com 3 pontos, mesmo número de gols marcados, mesmo número de saldo. É só o começo, ainda tem muita bola para rolar, são 5 rodadas até conhecermos e conseguimos entender como será a reta final da Série C. Mas existe o extracampo também, que nós vamos ainda hoje repercutir para você com a confusão generalizada que tomou conta ainda no primeiro tempo da partida entre Guarani e Ponte Preta, nas arquibancadas, mais especificamente na cabeceira sul, onde um grupo de torcedores teria localizado alguém que teoricamente seria infiltrado, ou seja, um suposto pontepretano, assistindo o jogo onde somente estavam permitidos torcedores bugrinos, e aí uma confusão que a gente vai explicar ainda hoje com todas as explicações possíveis.
da Polícia Militar, de quem estava na arquibancada, da família do rapaz que foi jogado ou se atirou no fosso do Brinco de Ouro. Então, daqui a pouco a gente vai fazer esse giro. Se você estava no Brinco de Ouro, se você presenciou essa confusão, mande sua mensagem pra gente, conte para o Manhã Bandeirantes, que ainda hoje a gente vai trazer o máximo possível de relatos de quem estava no Brinco de Ouro e pode também acrescentar nessa história que está com narrativas para vários lados e a gente vai contar todas elas para você. Mas antes, aquela informação para quem nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista, região metropolitana, começando com um motorista que está na rodovia Anhanguera e que hoje precisa ficar atento a alguns pontos de lentidão já registrados nesse instante. Há um congestionamento no limite entre as cidades de Sumaré e Campinas, na pista da Anhanguera, sentido São Paulo. Começa no 114 e termina no quilômetro 109. É interferência urbana, segundo a concessionária CCR Autoban, ou seja, muita gente entrando ou saindo de Sumaré, entrando ou saindo do acesso para Campinas, e isso provoca lentidão também na rodovia Anhanguera. Motorista segue viagem para São Paulo, encontra 1 quilômetro de lentidão no trecho de Jundiaí, entre o 61 e o 60, mais à frente. Congestionamento já na capital do quilômetro 24 ao KM 22, e na chegada, de fato, à marginal do Rio Tietê, mais lentidão por conta do excesso de veículos num horário que a gente sabe que é sempre complicado. A melhor opção para o motorista que segue sentido São Paulo é a rodovia dos Bandeirantes, onde o único trecho que vai enfrentar a lentidão é na própria chegada à cidade de São Paulo por conta da marginal, principalmente do Rio Tietê. Para você que segue no sentido interior, tanto a Anhanguera quanto a Bandeirantes estão com boas condições de tráfego e de visibilidade. Ao motorista que trafega pelo corredor Dom Pedro I, uma segunda-feira tranquila, por incrível que pareça. Não há registro, segundo a concessionária, de pontos fora do horário de pico, que já estamos além do horário mais congestionado da rodovia Dom Pedro I. Não há pontos de lentidão. Na Dom Pedro, na Zeferino Vaz, o motorista faz boa viagem. O mesmo vale para a rodovia Santos Dumont e para a Campinas-Mogi, ASP 340. Final de semana, no entanto, foi marcado por alguns acidentes. 2 pessoas morreram depois que um carro capotou na cidade de Paulínia. O acidente foi por volta de 2h30 da tarde na Avenida Alexandre Caselato. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local, mas infelizmente não foi possível fazer o resgate antes da confirmação do óbito. As pessoas que passavam em volta até pararam para prestar socorro, mas a cena era muito chocante, com o carro com as 4 rodas para cima e as pessoas presas às ferragens. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, isso vai ser constatado a partir de câmeras de monitoramento que possam ajudar na identificação de algum outro veículo que possa ter provocado a batida ou qualquer situação que ainda não foi passada pelas testemunhas. Isso em Paulínia. Já em Jaguariúna, ontem, um jovem de 21 anos tentou fugir de uma abordagem e bateu um carro de luxo em uma viatura da Guarda Municipal. Ele estava numa Porsche, que transitava sem a placa da frente e foi abordado pelos GCMs num patrulhamento de rotina. Quando foi informado que o carro seria apreendido, o motorista, que num primeiro momento até parou, voltou para o carro, deu ré e fugiu em alta velocidade. Perseguição na região central da cidade, iniciada pela rua Cândido Bueno e encerrada no bairro Dom Bosco. Fuga que terminou no cruzamento das ruas São Paulo e Rio Grande do Sul. E só parou o veículo porque a Porsche atingiu a lateral da viatura que estava nesse acompanhamento. Uma delas, porque naquele instante as equipes todas já faziam cerco pela cidade. O motorista foi encaminhado à delegacia e a Polícia Civil registrou o caso como desobediência. Ele foi liberado e responde em liberdade. Perícia foi acionada para o local e nos próximos dias ele pode ser chamado para prestar um novo depoimento. A Porsche não tinha queixa de roubo, não tinha queixa de furto, tinha essa irregularidade de transitar sem a placa da frente, seria apreendida, iria para o pátio
E isso aconteceu depois dele fugir, porque o carro foi localizado, continuava irregular, só que agora com ele também respondendo criminalmente por desobediência e, dependendo como for, pode até ser compreendida a lesão corporal, mas não há informações de nenhum guarda que tenha ficado mais ferido em função, ou ferido minimamente em função dessa ocorrência. Às 10 horas da manhã e mais 10 minutos, e também teve ação no combate a grupos de baloeiros que ainda insistem em praticar um crime, em colocar em risco pessoas, animais, vegetação, em provocar incêndios num período de tempo seco. Região de Sorocaba foi onde essa operação aconteceu e o repórter Edilson Júnior é quem vai trazer pra gente as novidades desse caso. Edilson. Ainda era de madrugada quando as primeiras equipes se reuniram para a Operação Ícaro. A ação coordenada pela Polícia Militar Ambiental e o Grupo de Ação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA, do Ministério Público, cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba e Votorantim. Os alvos foram pessoas suspeitas de armazenar e confeccionar balões artesanais em fábricas clandestinas. Foram apreendidos balões e estruturas, materiais para produção, artefatos explosivos, botijões de gás e maçaricos. Animais silvestres em cativeiro, como este papagaio e um jabuti-piranga, foram encontrados e apreendidos. Os suspeitos foram trazidos aqui para o plantão policial de Sorocaba, onde foram ouvidos e agora devem responder ao processo em liberdade. Também foi aplicada uma multa no valor de R$430 mil. A prática de soltar balões é proibida por lei e tem penas que variam de 1 a 3 anos de prisão, além do pagamento de multa. Soltar balões coloca em risco o meio ambiente e pode causar acidentes. O balão, depois de solto, a gente não consegue controlar. A pessoa que faz a soltura, ela não tem mais controle. Ela pode cair na casa de uma pessoa, ela pode cair numa floresta. Esse balão no ar, ele pode até atrapalhar o tráfego aéreo, ele pode se chocar com alguma aeronave e causar um acidente muito grande. Ali a gente pode perder vidas ou incêndios florestais. Declaração da oficial da Polícia Militar que atendeu a ocorrência e conversou com o repórter Edilson Júnior. Aqui em Campinas, final de semana marcado por uma cena de violência no Jardim Chapadão. Um idoso foi feito refém dentro de casa depois que 2 bandidos invadiram o imóvel, mas foram presos após o acionamento por um vizinho que percebeu a movimentação suspeita. Os criminosos já haviam separado objetos que seriam levados: 2 carros, televisão, materiais de construção, itens de valor desse senhor que muitas vezes é mais pelo valor sentimental. E esse homem, naquele instante, mantido refém dentro da própria casa. Os itens estavam sendo colocados no carro, eles já estavam montando a fuga quando a viatura da Polícia Militar encostou na residência. A vítima não ficou ferida e eles estavam usando uma arma falsa, um simulacro de arma de fogo que foi apreendido durante essa abordagem. Os 2 foram detidos, os itens devolvidos à vítima, que também foi ouvida, contou a dinâmica desse assalto, mas a percepção de um vizinho fez toda a diferença para que eles não tivessem a chance de fugir e fazer ainda algo pior com esse idoso que estava extremamente assustado no momento em que os policiais chegaram e não poderia ser diferente. Às 10h13, vamos trazer um assunto também com a nossa equipe de reportagem que nós estamos acompanhando já nos últimos meses e que há consequências para o meio ambiente e para um dos principais patrimônios do interior de São Paulo. Eu estou falando do derramamento de produto químico, despejo irregular de resíduos orgânicos no Rio Piracicaba, mais precisamente no Tanquã, que é uma espécie de tanque que está diretamente ligado a um rio que é marcado na cultura, pelas suas músicas, mas que também, mais do que embelezar a cidade de Piracicaba, é o ganha-pão, o sustento de famílias pescadoras que foram diretamente impactadas. Foi no ano passado que a usina São José, no Rio Piracicaba, provocou um crime ambiental
com uma multa de aproximadamente 18 milhões de reais a ser paga. Um vazamento de melaço de cana na usina, apontado pela CETESB, foi despejado no rio Tijuco Preto, que deságua no rio Piracicaba. A alta concentração de matéria orgânica reduziu drasticamente o oxigênio na água, o que causou um fenômeno chamado de sequestro de oxigênio. Se não tem oxigênio na água, a dificuldade é muito grande de ter vida. Muitos peixes morreram e o número continua baixo. Para quem depende disso, além do cheiro muito forte que permanece no local, além de você perceber no visual que a água não está limpa, clara, cristalina, você não acha peixe suficiente para fechar as contas de quem depende da pesca. A repórter Graziele Geronde foi até o local conversar com os pescadores mais impactados e atualiza a gente a respeito do pagamento de multa e das consequências para a usina responsável por esse derramamento. Todos os dias o Bruno sai para pescar no rio Piracicaba, mas a recompensa do trabalho é muito pequena. Hoje eu levantei 3h30 da manhã, mas saí para o rio às 5. Peguei uns 6 quilos de peixe com bastante rede. Isso foi bom ou foi ruim? Foi ruim, né? Bem ruim. Em julho do ano passado, um descarte irregular de melaço de cana causou a morte de mais de 200 mil peixes no rio Piracicaba. O Ministério Público responsabiliza uma usina de ter causado a mortandade, considerado o maior desastre ambiental que aconteceu no rio. Algumas aves que eram encontradas aqui, como o tuiú e o socó, já não aparecem desde o ocorrido. Outras, como as garças, voltaram a aparecer há pouco tempo. Chega a arrepiar, até hoje chega a arrepiar os pelos do braço. É a judiação que foi. Os peixes pulavam fora da água para sobreviver. Antes do desastre ambiental, os profissionais pescavam cerca de 70 quilos de peixe por dia cada um. Agora, não passam de 5 quilos. Para voltar ao que era antes, eles ainda vão ter que esperar aproximadamente 8 anos, tempo necessário para que os peixes voltem a crescer. Sem peixes, a renda dos pescadores, que antes era em média de R$3.000 por mês, passou a ser de R$800. Cerca de 200 profissionais foram prejudicados. A gente, às vezes, esses dias atrás, a gente pegava, às vezes, alguma chácara para roçar, fazer algum servicinho essa que alguém pede para a gente, sabe? Para ir ganhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para vocês se sustentando. A usina foi multada em R$18 milhões, mas ainda pode recorrer. Um processo foi movido para buscar uma indenização para os pescadores que há mais de um ano não conseguem mais sobreviver do rio. Eles ainda aguardam um acordo. No mês passado foi tentado um acordo com a usina para que nesse acordo fosse decidido se iria se iniciar as medidas de reparação, tanto a parte ambiental como também ocorresse um acordo para pagar os pescadores. Nós estamos ainda na fase de negociação dentro do inquérito, ainda não foi tomada nenhuma medida prática, vamos dizer assim, por parte de quem hoje está sendo responsabilizado por esse dano que foi a usina. Olha, o que tem que ser feito para os pescadores é o que os advogados da gente entrou pedindo uma indenização, né? Nada mais justo, e para pelo menos a gente sobrevivendo, né? Até ver se volta esse peixe. Se tivesse cuidado, se não tivesse dado isso daí que deu, a gente tinha peixe. Hoje a gente não tem nada. E tem que ir longe ainda para pegar o peixe, não é aqui perto. São 10h18. O Manhã Bandeirantes vai para um primeiro rápido intervalo. Na volta, hoje nós falaremos sobre um assunto que está diretamente ligado a este mês de setembro. Setembro tem as campanhas do chamado Setembro Amarelo, que chama atenção para o quanto às vezes uma pessoa pode estar sofrendo em silêncio com depressão, com burnout, com doenças que estão relacionadas a uma vida moderna, agitada e que muitas vezes leva também ao suicídio. E o assunto vai ser dentro do ambiente de trabalho. O Ministério da Previdência, em dados oficiais de 2024, registrou mais de 470 mil pessoas afastadas do trabalho por transtornos mentais.
Estamos falando de um aumento de 68% em relação ao ano anterior. Nós vamos trazer também a repercussão dos atos de 7 de setembro na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente na Avenida Paulista. Teve um ato em Campinas também, mas em São Paulo é onde houve a principal reunião com líderes e nomes cotados para serem candidatos à presidência da República. E toda a repercussão e a atualização sobre a confusão generalizada que aconteceu durante a partida entre Guarani e Ponte Preta, o DEB 211 pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Nós temos a atualização de estado de saúde do rapaz, que foi jogado de um fosso da arquibancada. Temos a declaração do capitão da Polícia Militar, que conversou com a imprensa a respeito da ação feita pela PM, e temos os relatos de quem estava nas arquibancadas também para a gente entender todos os pontos de algo que, mais do que paralisar um jogo de futebol, levou pessoas ao hospital e certamente deixou pais, mães, crianças assustados e assustadas num dia que deveria ser de festa, num dia que deveria ser apenas de reverência a um dos principais jogos do futebol brasileiro, um dos principais clássicos do interior do país. Então, esses são alguns dos assuntos que o Manhã Bandeirantes ainda vai trazer na edição de hoje, nesta segunda-feira, 8 de setembro, para você. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Câmara Municipal de Campinas vota na reunião desta segunda-feira, em definitivo, um projeto de lei que estabelece mais clareza e transparência na exibição dos preços dos combustíveis nos postos da cidade. A proposta do vereador Beni Lima, do PL, pretende evitar divergências que possam induzir os motoristas ao erro na hora de abastecer. A propositura obriga os estabelecimentos a informar os valores praticados nas bombas de abastecimento de maneira condizente com os exibidos em placas de painéis visíveis ao consumidor. De acordo com o texto, fica vedada a exibição de preços promocionais como informação principais nas placas informativas. Caso tais valores sejam divulgados, eles deverão aparecer de forma secundária, com dimensão reduzida e acompanhado de uma indicação clara das condições aplicadas. O projeto também prevê sanções para os postos que descumprirem a medida. A reunião ordinária será realizada a partir das 6 da tarde desta segunda-feira, no plenário da Câmara Municipal de Campinas. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 23 minutos, 10h23. Muito obrigado a você que está chegando na nossa programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que já vem desde as primeiras horas, ou do primeira hora, aqui na ARB e que sabe que esta será uma semana de muita informação, de muita prestação de serviços, mas também de muito calor. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp neste momento já marcam 27 graus e meio. É a máxima, inclusive, até agora na cidade. Hoje a medição da Unicamp coloca como temperatura mais baixa 7h10 da manhã, 17 graus e meio. Então o friozinho da manhã hoje deu lugar
a uma temperatura amena que vai subindo, subindo, subindo e vai até onde, Nath Luquezzi? Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Pois é, essa segunda-feira marca a desconfiguração da frente fria que derrubou as temperaturas aí no finalzão de semana, que deixou o final de semana ali, o fim de noite com cara de outono, de inverno, mas essa frente fria já se afastou, já se afasta rapidamente nesse início de semana e os ventos quentes é o que volta a predominar sobre a região, ajudando o ar a esquentar. A nebulosidade e o sol reaparecem bastante forte, o dia será de tempo firme, predomínio de sol entre poucas nuvens, com uma significativa queda na umidade do ar também ao longo do dia, que poderá registrar valores próximos e até abaixo de 20%, que é bastante alarmante, já que o recomendado para a saúde humana é 60%. A temperatura sobe rapidamente e já deve se aproximar dos 30 graus ainda no dia de hoje. E a terça-feira, amanhã, ao longo da semana, também será um dia bastante quente. Calor pode passar um pouco dos 30 graus também no dia de amanhã. Esses 2 dias, então, serão de predomínio de sol e não tem previsão de chuva para hoje e nem terça-feira. Mas quarta-feira tudo muda e é claro que eu sigo atualizando vocês aqui no Manhã Bandeirantes. Vamos trazer um primeiro giro da participação do nosso ouvinte que manda sua mensagem de texto, mensagem de áudio pelo 19971021493. Tem algumas mensagens relacionadas também ao DEB, vai ser assunto daqui a pouco aqui no nosso Manhã Bandeirantes, do ponto de vista, infelizmente, que marcou pelo lado da violência o DEB 211, 11h30 da manhã a repercussão dentro de campo, Ponte Preta vencendo 1-0 o Guarani, dando um passo importante no acesso para a Série B, mas o ouvinte está conosco, ele participa e traz também sua observação do que acontece pela cidade. Bom dia, Heitor, Bom boa dia. semana. Sobre esses, eu estava na frente da Praça Carlos Gomes na semana passada e o Clube Cultura está sendo pintado com as cores da prefeitura, né? Sabe me dizer se a prefeitura comprou o prédio da Cultura Artística, alguma coisa? Porque assim, Heitor, você imagina, um centro todo deteriorado, aí um prédio vale R$1 milhão, né? Um preço fechado. Mas só como está tudo abandonado, então o preço dele cai para, sei lá, 500 mil, 200 mil. Só que a prefeitura vai lá e paga esse 1 milhão, né? Então alguém está ganhando dinheiro com isso, Heitor. Então a mesma coisa daquele prédio lá que era o hotel, né? Lá na Irmã Serafina, do lado do Allan Kardec. Eles compraram um prédio ali também perto do Terminal Central, onde era a academia, era uma academia, Atenas Academia. Aí também pegaram esse prédio que era o Palácio da Justiça, né? Pegaram aquele prédio também para fazer um centro médico ali na Barão de Jaguara, que já era um centro médico. Então, assim, eu queria saber o que a prefeitura está fazendo, mas só que, assim, tem vários prédios abandonados, como tinha uma invasão ali na Saldanha Marinho, tiraram tudo, mas não fizeram nada, não compraram aquele prédio, não fizeram uma reforma para deixar as pessoas morando. Então, os prédios estão tudo abandonados no centro. Só que para esses prédios comprando, tá esquisito demais, o Heitor, muito esquisito. Então, se vocês for fazer uma investigação séria, vocês vão saber. Ontem eu fui no Mercadão também, horrível lá, assim, tá reformado, mas parece que tá a mesma coisa, sabe? Não mudou muita coisa, assim, né? E, sei lá, eu tô achando esse prefeito tá muito esquisito, cara. Alguma coisa tá acontecendo com esses prédios, alguém tá ganhando dinheiro, alguns conhecidos dele, empresários, então alguém tá ganhando dinheiro, pode acreditar. E, ó, os presos que foi preso semana passada, tal, não foi preso na favela não, foi preso no Cambuí. E ontem passou uma reportagem na Globo lá, do bandido foragido lá que nunca foi preso, é campineiro e ponte pretano ainda, Ave Maria, hein? Então ele era dono de tudo isso daí. Então, gente, não vem falar que só o crime tá na periferia não. Ultimamente, estão prendendo os caras no Cambuí. Alexandre Centro, boa semana, Heitor. No Cambuí, no Alphaville, na Faria Lima. E é um tapa na cara de quem tem esse preconceito de associar crime à faixa de renda em que a pessoa vive. E isso é desse ano de 2025, um ano de máscaras que estão caindo, veja só você, porque sempre se teve essa certeza de que o colarinho branco é o criminoso que desfila pela sociedade, sendo aplaudido, reverenciado, enquanto as pessoas honestas e trabalhadoras são tratadas muitas vezes como bandidas, como criminosas, por morarem na periferia. Então, essas operações recentes, elas jogam luz para essas pessoas que tratam os outros pelo que elas têm e não pelo que elas são. E, infelizmente, a nossa sociedade é recheada de gente assim, meu caro Alexandro. Quanto aos prédios, informação já trazida pelo nosso ouvinte,
e, claro, passada também para a nossa produção, para que a gente possa observar um pouco mais do que está acontecendo aqui pela cidade de Campinas. 10h29, hoje é um dia importante para um outro órgão, que também é um patrimônio aqui da cidade, a Universidade Estadual de Campinas. Atenção ao prazo para inscrição do vestibular, um dos mais concorridos do Brasil e da América Latina. Nath Luquez. Tá bem em cima, porque termina hoje, segunda-feira, dia 8 de setembro, às 5 horas da tarde, as inscrições para o vestibular Unicamp 2026. Isso porque houve a prorrogação feita pela própria Conveste. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, um formulário que já está disponível na página eletrônica da Conveste. A taxa de inscrição é de R$ 221 e deverá ser paga até o dia 8 de setembro. É possível fazer até 2 opções de curso, desde que eles sejam da mesma área. O Manual do Ingresso 2026 já está disponível para consulta na própria página da Conveste, com informações sobre o processo de inscrição, as provas e demais etapas. Lembrando que a primeira fase do vestibular Unicamp 2026 será realizada no dia 26 de outubro de 2025 e a segunda fase acontecerá nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2025. As aplicações de ambas as fases estão mantidas no período da manhã, com início às 9 da manhã, como passou a vigorar no ano anterior. Antes da primeira fase, haverá prova de habilidades específicas para candidatos aos cursos de música, com envio de vídeos pela internet entre os dias 15 e 30 de setembro, e para os demais cursos que exigem provas específicas, como artes cênicas, artes visuais e danças, elas ocorrerão em dezembro, entre os dias 3 e 5 de dezembro. Agora, 10h31, setembro, no calendário das cores dedicadas à saúde, ganha o tom amarelo. É o Setembro Amarelo, dedicado à valorização da vida. E mais do que observar apenas campanhas, ações realizadas dentro das empresas com fitinhas amarelas e por aí vai, cresce a urgência de um debate sobre o bem-estar, a saúde mental e a produtividade sustentável. Dados oficiais do Ministério da Previdência Social mostram que em 2024, conhecido como ano passado, o Brasil registrou mais de 472 mil afastamentos de profissionais do seu trabalho por transtornos mentais, número que representa um aumento de 68% em relação a 2023. Esse número exato de 472.328 afastamentos é o maior da série histórica, que passou a ser analisada em 2014. No primeiro trimestre desse ano, janeiro, fevereiro e março, nós já temos números fechados desse período. O Brasil observou um crescimento de 28% no número médio de afastamentos mensais por saúde mental em comparação à média de 2024. Ou seja, 2025 deve ter um número ainda maior do que hoje já é visto como um recorde de 2024. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa nesse momento, e agradecendo inclusive por atender o nosso convite, com alguém que trabalha diretamente nessa área, com alguém que está diretamente ligado também a essas atividades. Nossa convidada é a psicóloga Camila Simeonato. Camila, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer conversar com você aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom dia. Obrigada pelo convite, bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho então. Hoje, quais são os principais motivos que levam um profissional ao afastamento de trabalho, e que números são esses que tanto chamam a atenção, mas parece que não param de crescer, Camila? Os principais motivos hoje para afastamento são as questões de saúde mental, tanto de estresse, burnout, ansiedade. E essas questões, elas vêm crescendo muito mesmo hoje no Brasil, tanto que hoje o Brasil é o principal país do mundo em termos de ansiedade. Percepção de mudanças que estão sendo feitas, por exemplo, uma norma reguladora já entrou em vigor em relação à saúde do trabalho. É possível perceber que isso já teve algum impacto, ou por enquanto as soluções parecem ainda teóricas?
Hoje, esse ano, desde maio, a gente já tem essa nova norma, que é a NR1, que obriga as empresas a avaliarem essas questões de riscos psicossociais, ou seja, estresse, sobrecarga de trabalho, assédio. Então, hoje já existe uma fiscalização, mas ela ainda vai começar a acontecer efetivamente mais para o começo do ano que vem. Isso ainda existe muito mais na teoria do que na prática nas empresas, porque as empresas ainda estão buscando formas de se adaptar a essa nova regulamentação. Nath Luquezzi, a psicóloga Camila Simeonato é nossa convidada na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Camila. Doutora, a gente fala muito hoje em dia sobre o termo burnout, que eu acredito que antigamente não era algo conhecido. Queria que, se você pudesse fazer um alerta aqui aos nossos ouvintes, falar um pouquinho dos sinais. Ele começa bem tranquilo e aos poucos esse trabalhador, esse colaborador vai entrando nesse ciclo e é impossível de sair em algum momento. A gente já consegue identificar logo no começo? Sim, os sinais de burnout, eles incluem a fadiga intensa, dificuldade de concentração, mudanças na rotina de sono, insônia, até o apetite também, dor de cabeça frequente, então esse humor negativo, um pouco mais depressivo e até mesmo isolamento social. E sim, a gente consegue olhar para esses sinais já de início, né? Mas muitas vezes a gente não consegue, as pessoas não têm essa facilidade de identificar esses primeiros sintomas. Mas algumas práticas ajudam muito, como colocar limites claros entre vida pessoal e profissional, respeitar os momentos de descanso e lazer e conversar sobre esse tema também em casa e no trabalho. Então, está aberto para falar sobre o que você está passando. Agora, como a empresa lida a partir do momento que o funcionário começa a apresentar os primeiros sintomas de burnout? Ou, pelo menos, como deveria lidar a empresa? Porque, às vezes, o próprio funcionário não tem essa percepção de que ele entrou nessa espiral e que ele precisa de ajuda. Como é que uma empresa e os próprios colegas podem identificar os primeiros sinais, Camila? A empresa pode olhar para se houve alguma mudança efetiva na rotina daquela pessoa, se ela está mais parecendo mais isolada, mais quieta, não está produzindo tanto. Então, a empresa ela pode direcionar essa pessoa para algum serviço de saúde mental, ou o próprio líder pode ter essa conversa um pouco mais aberta com o funcionário para entender o que está acontecendo. E também os colegas de trabalho, né? Aquelas pessoas que estão mais próximas, elas podem identificar que houve uma mudança no humor dessa pessoa, nesse isolamento social, e elas podem também se dispor a ouvir, né? Ter essa escuta ativa aí desses problemas que essa pessoa pode estar passando. Em contrapartida, a empresa que valoriza o bem-estar, a saúde mental desse colaborador, ela tem boas respostas? Sim, quando a gente vê as empresas que fazem esse foco em saúde mental e trazendo isso como um pilar estratégico e não só mais uma coisa que é uma regra, uma obrigação, né, com relação a essa norma, a gente vê melhora na produtividade também e no bem-estar do funcionário. Nós estamos conversando com Camila Simeonato, psicóloga clínica, especialista em ansiedade, burnout, estresse e depressão, formada com formação em psicologia clínica e que atuou por cerca de 20 anos em recursos humanos de grandes empresas, incluindo 6 anos em uma multinacional americana. Dá para dizer que desses 20 anos para cá, Camila, o mercado de trabalho brasileiro começou a entender a importância de falar sobre a saúde mental do seu funcionário? Há ainda muito a ser conquistado, mas de 20 anos para cá esse assunto entrou em pauta de fato no mercado de trabalho brasileiro? Sim, é um assunto que vem cada vez mais sendo falado, não só no mercado de trabalho, mas fora dele, principalmente depois da pandemia. A partir de 2020, a gente consegue ver mais isso, principalmente com relação a essas questões de aumento do bem-estar das pessoas, a questão da psicologia mesmo, da psicoterapia. Hoje, a psicologia, inclusive, é um dos cursos mais concorridos na universidade, então a gente vê que cada vez mais esse trabalho tem sido valorizado e as pessoas têm falado muito sobre saúde mental. Como os líderes, né, os gestores, eles podem ajudar nisso, né, nesse olhar sensível, porque eu acredito que eles também tenham pessoas acima deles e que estejam cobrando, lógico, muitas das vezes visando o lucro, mas como esse gestor ele pode ter esse olhar sensível e ajudar também esse colaborador que está passando por esse momento?
Eu acho que é criar esse espaço de acolhimento mesmo para valorizar a saúde mental. Então, se abrir e ter essas conversas mais abertas com os seus liderados, com a sua equipe, sobre essas questões de saúde mental, se colocando disponível também para ouvir, né, e para também, muitas vezes, ajudar essa pessoa e direcionar para pessoas também responsáveis que possam fazer esse apoio psicológico. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a psicóloga Camila Simeonato, falando sobre esse alerta em função também dos números de afastamentos, mais de 472 mil profissionais afastados no ano passado por transtornos mentais e com números em 2025 que já indicam um crescimento do que hoje já é um grande problema de saúde pública no país. Camila, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte e acho que um último recado importante é: quem eventualmente se identificou com os sintomas que você apontou, com os sinais de que há um esgotamento mental, físico, qual o primeiro passo para essa pessoa que possa estar nos acompanhando agora pedir ajuda, Camila? O primeiro passo é justamente conversar com alguém de confiança e buscar esse apoio profissional. Eu acho que é muito importante a pessoa estar sempre atenta aos sinais que o corpo dá. Então, se existe uma fadiga, uma questão mais com relação à dificuldade de se concentrar, esquecimentos constantes, é importante conversar com alguém e buscar mesmo a solução para essas questões de saúde mental, porque isso não é luxo, é prioridade. Muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom trabalho, boa semana para você. Obrigada, igualmente. Bom dia. Agora são 10h41. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, as notícias que marcam também esta segunda-feira aqui em Campinas e a repercussão de 7 de setembro, as manifestações pelo país e um indício de que a direita parece ter um nome mais forte para ser candidata à presidência da República. A gente traz alguns dos discursos e como isso também mobiliza os bastidores da política em instantes aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro Profissional Dom Bosco está com inscrições abertas para o processo seletivo 2026, oferecendo 100 bolsas de estudo gratuitas para cursos técnicos de nível médio em eletroeletrônica, fabricação mecânica e informática. Com mais de 50 anos de história, o CPDB já formou mais de 6 mil alunos, reconhecido pela qualidade no ensino técnico e pelo impacto social. Os cursos duram 2 anos no período da tarde e oferecem estrutura completa, sem custo, como material didático, uniforme e equipamentos de proteção. As inscrições podem ser feitas por estudantes que estejam cursando o ensino médio em 2025, com até 17 anos completos neste ano e renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. O prazo das inscrições vai até dia 15 de setembro, pelo site cpdb.cpdb.br.
salesianocampinas.com.br. Já o exame presencial acontecerá dia 20 de setembro, às 9h30 da manhã, com 45 questões de matemática, português e conhecimentos gerais. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 15 minutos agora faltando para as 11 horas da manhã. Olha, tem um alerta da Defesa Civil para essa semana que a gente precisa ficar atento. Sabemos que tempo seco já é propício para incêndios, mas agora a atenção tem que ser ainda maior, Nath Luquezzi. Isso mesmo, a região de Campinas está passando por um risco elevado de incêndios florestais, queimadas, segundo informe da Defesa Civil do Estado de São Paulo. As baixas umidades do ar associadas à elevação de temperatura é o que aumenta o risco. As condições meteorológicas previstas favorecem a rápida propagação do fogo, especialmente em áreas com vegetação seca, rasteira e pastagens. Hoje e amanhã, então segunda e terça, dias 8 e 9 de setembro, o risco aumenta e vai para a categoria de alerta. Vale lembrar que a Prefeitura de Campinas mantém as equipes mobilizadas para apoiar o Corpo de Bombeiros em ocorrências de incêndios. Por conta do aumento progressivo de risco, eles intensificaram então as vistorias preventivas em áreas sujeitas a queimadas. Neste ano, a Defesa Civil já realizou 190 vistorias, sendo 46 delas somente no mês passado, mês de agosto. Caso constatem, que há uma queimada em curso, os agentes já fazem o controle e encaminham o caso para as fiscalizações da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. O papel da população nesse momento é essencial, além de respeitar a legislação que proíbe utilizar fogo para limpar terrenos, queimar lixo. É preciso ficar atento também para as atitudes corriqueiras que possam gerar um incêndio, como descartar bitucas de cigarro de maneira inadequada em locais de mata. E as queimadas prejudicam muito o meio ambiente, destroem áreas verdes, matam e ferem animais silvestres e trazem danos à saúde. Os nossos reservatórios, no caso, o combate aos incêndios em Campinas também foi reforçado para a instalação de um reservatório de água no Pico das Cabras e também de novos reservatórios em escolas de rede municipal de educação para apoiar o Corpo de Bombeiros. Vale lembrar que em Campinas é proibido por lei usar fogo para limpar terrenos e se for constatada a queimada ao terreno, o proprietário pode ser multado. 10h47, ontem, desfiles cívico-militares marcaram a comemoração dos 203 anos da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, data que entrou para a história pelo grito às margens do Ipiranga de Dom Pedro I, que voltava do seu encontro lá de Santos, passava por São Paulo, recebeu a informação de que Dona Leopoldina já tinha encaminhado tudo. Só faltava ele dar o aval para que o Brasil se tornasse independente de Portugal, num movimento mais político do que revolucionário, como a gente viu nas nações vizinhas de toda a América Latina. Mas óbvio que uma data lembrada também na nossa história e que ontem colocou na Avenida Francisco Glicério um público estimado de cerca de 30 mil pessoas, com 6 mil participantes, incluindo Exército, Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, escolas públicas e privadas e entidades civis diversas. Concentração que teve início no Lago do Pará e encerramento no Lago do Rosário. Contou no palanque com a presença do prefeito de Campinas, organizador do evento, um dos organizadores, ao lado da INDEC, da CETEC, e também de outros políticos, principalmente os mais ligados à direita, que estavam presentes ali, e outros se deslocaram, alguns deles se deslocaram também para a cidade de São Paulo, onde aconteceu o ato político na Avenida Paulista, pelo terceiro ano seguido, inclusive. Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, o governador de São Paulo e o prefeito da capital paulista,
assistiram ao desfile de 7 de setembro na capital, que foi no Sambódromo do Anhembi, e Tarcísio esteve na manifestação da Avenida Paulista. Foi um dos discursos que mais repercutiram, porque estamos falando não apenas do governador de São Paulo, mas de um pré-candidato à presidência da República. E Tarcísio de Freitas subiu o tom de vez. Agora, atacando diretamente o ministro Alexandre de Moraes e cobrando publicamente a anistia àqueles que estão presos pelo 8 de janeiro, mas também aqueles apontados como os líderes políticos da tentativa de golpe, investigada no Brasil e já em julgamento que acontece mais uma etapa a partir de amanhã. Vamos ouvir um trecho do discurso do governador Tarcísio de Freitas na manifestação da Avenida Paulista. E agora, nós temos um julgamento de um crime que não existiu. Tentam criar uma narrativa. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. E para quem assistiu os embates entre a PGR e a defesa, deve ter ficado impressionado, porque alguns pontos comuns. Todos os advogados questionaram o cerceamento de defesa. Todos os advogados disseram: não conseguimos fazer a nossa defesa. Será que isso nos dá um julgamento justo? Todo mundo, e vários analistas foram para a TV comentar, disseram: não existe uma ligação entre Punhal Verde e Amarelo, não existe uma ligação entre o 8 de janeiro e Jair Bolsonaro. Não existe um documento, não existe uma ordem. Do que a gente está falando então? Que história é essa? Como é que vão condenar uma pessoa sem nenhuma prova? O que eles têm? Uma única delação de um colaborador que mudou a versão 6, 7 vezes em 3 dias, sob coação. Essa delação vale para alguma coisa? Uma delação mentirosa. Não se pode destruir a democracia sob pretexto de resgatá-la. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. E eu vou fazer um apelo: devolvam o passaporte do pastor Silas Malafaia. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Não é justo tomar o caderno de sermões do sacerdote. Tem coisas que não fazem sentido, mas o que faz sentido é que Deus é justo, que nós vamos vencer. Que Deus abençoe vocês. Vamos para a vitória, vamos para a anistia. E eu tenho certeza que nós vamos chegar na anistia. Esse é o governador Tarcísio de Freitas no discurso ontem de 7 de setembro, manifestação a favor das pautas bolsonaristas no Congresso. A informação desta manhã de segunda-feira do jornalista Túlio Amâncio. Para mim, o melhor repórter que cobre Brasília, e não falo isso porque ele trabalha no Grupo Bandeirantes, não. Falo isso como alguém que observa esse nosso mercado jornalístico. Túlio Amâncio, um cara extremamente bem informado. O que ele conta hoje? Isso está publicado no portal band.com.br. Jair Bolsonaro está inelegível para a disputa ao Planalto em 2026. Isso é fato. Até políticos de direita reconhecem que, mesmo no melhor cenário para eles, com a anistia aprovada no Congresso, a elegibilidade de Bolsonaro dificilmente será retomada. O bolsonarismo sustenta o discurso de que o ex-presidente é o plano A e o plano B. Mas, segundo o jornalista Túlio Amâncio, nos bastidores, a realidade é outra. Tarcísio de Freitas busca se consolidar como candidato presidencial e é o nome favorito do Centrão. A resistência vem da ala mais radical da direita, que tem como figura central Eduardo Bolsonaro, deputado que está nos Estados Unidos desde fevereiro e que já ameaça deixar o PL se ele não for o candidato à presidência,
na impossibilidade do pai estar com um nome na urna. Integrantes do PL e do PP afirmam que o ataque nominal ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem Tarcísio chamou de tirano pelas ações no processo contra Bolsonaro, isso teria sido o gesto mais incisivo contra o Supremo até agora por parte do governador de São Paulo, que vem sendo aconselhado pelos caciques do Centrão, como o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, a adotar uma postura mais dura e gradualmente reduzir a resistência da extrema-direita. Nessa semana, e principalmente na próxima, após o julgamento, Tarcísio deve intensificar o tom das críticas, segundo os interlocutores passaram ao repórter Túlio Amâncio. O governador também deve retornar a Brasília para articular mais uma vez em favor da anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas há um nome intermediário nessa história. Eduardo Bolsonaro quer ser o candidato. Tarcísio de Freitas é abraçado pelo Centrão, por boa parte também da economia paulista. Mas existe o nome de Michele Bolsonaro, que atinge principalmente o coração de um eleitorado feminino, que atinge o eleitor mais fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que não necessariamente concorda com as atitudes de Eduardo e que não sente que Tarcísio é 100% aliado ao ex-presidente. Michele fez um discurso ontem, a ex-primeira-dama, de cerca de 15 minutos e já desde o início se apresentou chorando para o público. Não tem sido dias fáceis. Eu tô tendo que me desdobrar como mãe, como esposa, como presidente do PL, mas antes de tudo como amiga, para poder cuidar dele, para que ele fique bem. Cuido da alimentação, oro, trago a memória dele que ele é o maior líder da direita de uma nação. E que hoje, se nós temos esse exército de homens e mulheres de bem nas ruas, defendendo a verdadeira democracia, é porque Deus levantou ele nessa nação. Meus amados, 7 anos ontem do atentado, se eles fizessem 10% de tudo que eles fazem para tentar incriminá-lo, para tentar descobrir quem foi que atentou contra a vida dele, já estava tudo esclarecido. Mas eu quero falar para vocês que traz consolo ver vocês aqui hoje. É afago na minha alma. Não tem como não lembrar o 7 de setembro de 2022, onde mais de 1 milhão de pessoas de bem estavam em Brasília para poder ouvir Jair Messias Bolsonaro falar. E hoje ele não pode falar. Ele gostaria muito de estar aqui com vocês, ou até mesmo de poder entrar por videochamada, porque as nossas liberdades estão cerceadas. A liberdade dele de expressão, de locomoção, foi violada. E nós temos visto toda a maldade, toda a injustiça, toda a perseguição. Mas nós acreditamos no verdadeiro juiz que está no trono. E nós vamos vencer porque nós estamos com a verdade. Esse o discurso da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que trouxe alguns outros detalhes que ainda não foram confirmados também pela Justiça, como, por exemplo, um pedido para que um culto fosse realizado dentro da casa onde Bolsonaro é mantido em prisão domiciliar. E ela utilizou um áudio, fez uma brincadeira ali, um tom
meio provocativo, meio de brincadeira, mas enfim, que faz parte de uma manifestação como essa, em que ela pegou um áudio que estava na internet do ex-presidente Bolsonaro e falou: olha aí, imprensa, tô pegando o áudio da internet, para não dizer que ele de casa participou enviando um áudio de WhatsApp por videoconferência. Diferente da manifestação anterior, dessa vez não teve nenhuma produção de vídeo com Bolsonaro assistindo ao ato, não teve nenhum vídeo que foi utilizado no local onde se reuniram ainda outras autoridades, como por exemplo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Então há uma corrida muito clara dos governadores para serem colocados como nome forte com o aval do ex-presidente Bolsonaro. Por mais que Zema e Tarcísio de Freitas tenham subido o tom, ainda há um sentimento nos outros discursos, como por exemplo do pastor Silas Malafaia, em que ele diz: eu critiquei muito o Tarcísio publicamente e num foro íntimo, mas hoje sim ele dá um passo em relação à anistia. A sensação que me passa é a seguinte: quer ter o aval do Bolsonaro para ser o candidato? Então vai abraçar a pauta bolsonarista. Não é necessariamente a pauta do mercado, a pauta neoliberal. Isso pode até ser o DNA do candidato, como é o caso do Romeu Zema, como é o caso, parte do Tarcísio de Freitas, com o seu processo também de privatização, enfim. As ideias de governo, elas vão estar inseridas em qualquer que seja esse candidato. Mas para ser, entre muitas aspas, abençoado pelo padrinho político, tem que abraçar a pauta da anistia. E a anistia não é apenas para os presos de 8 de janeiro. É para incluir o ex-presidente Bolsonaro. O sentimento é de tudo ou nada. Ou aprova uma anistia ampla e restrita, ou isso não será satisfatório para um grupo que já bloqueou os trabalhos na Câmara, para um grupo que promete fazer novas manifestações e que continua contestando o sistema eleitoral. Não será diferente no ano que vem se houver uma derrota nas urnas. Isso está muito claro. Agora, que anistia é essa que pode de fato chegar ao Congresso? Porque os presidentes das casas, principalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenta um meio equilíbrio, um termo bem cara de centrão, bem cara de em cima do muro, de passar uma anistia ou uma redução de pena para aqueles que picharam a sede dos três poderes, que quebraram patrimônio, mas não incluindo os líderes que teriam articulado as manifestações na porta dos quartéis, que sabiam dos interesses por trás das ações de 8 de janeiro de 2023. Isso já ficou muito claro para a ala bolsonarista que não vai ser aceito. Não vai se chegar a esse equilíbrio de centrão. E o governador Tarcísio de Freitas parece ter entendido o recado. O repórter Alex Guzmão vai explicar pra gente que propostas estão sendo colocadas na mesa para a anistia e em que momento os presidentes das casas, Davi Alcolumbre do Senado, Hugo Mota da Câmara, entende que pode ser o momento de colocar em votação algo que a pressão é muito grande dentro das casas legislativas. Levar o projeto da anistia a plenário depende do presidente da Câmara, mas na decisão de Mota, o sinal já emitido de que a proposta, se aprovada em plenário, seria considerada inconstitucional em eventual questionamento à Suprema Corte. Chama a atenção também do presidente da Câmara a possibilidade de o Senado rejeitar a proposta em caso de aprovação pelos deputados. O presidente Davi Alcolumbre já manifestou preferência por uma ideia alternativa. O texto que está sendo articulado por Alcolumbre reduz a pena dos envolvidos no 8 de janeiro, mas o projeto não iria anistiar ninguém e deixa de fora o ex-presidente Bolsonaro. O futuro incerto da proposta não desmobiliza a oposição, principalmente na Câmara. O projeto defendido pelos deputados prevê anistia ampla e irrestrita e seria o caminho para livrar Bolsonaro de uma condenação. Eles contam com o reforço do governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas esteve em Brasília para articular a aprovação do texto. A primeira turma do Supremo deve concluir o julgamento até sexta, com a apresentação dos votos dos 5 ministros.
11 horas 3 minutos, as opiniões vão chegando e nós vamos trazendo aqui a participação do nosso ouvinte, o Oliveira, final do telefone 6103. Bom dia para você, Oliveira. Ele escreve o seguinte: a esquerda sempre pediu anistia para sequestradores, ladrões de banco e ninguém critica o tanto que a direita pede. Ou pelo menos ele entende que não é o mesmo nível de críticas por parte, imagino eu, que da imprensa. O Supremo Poder é o povo, então não é coisa só de bolsonaristas, ele entende. A esquerda sempre quebrou, invadiu o Congresso e chamam de protestos para a direita. O que chamam de protestos para a esquerda é tentativa de golpe para a direita, na opinião do Oliveira. Vamos acordar e ver a realidade. Mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui também no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, tudo bem? Oi, Heitor. Tô abismado, cara. Abismado com esses malucos desses bolsonaristas. Ontem na Paulista lá, os caras com a bandeira dos Estados Unidos. Meu Deus do céu, o que é isso, rapaz? Eu nunca vi isso na minha vida. Primeira vez que tá acontecendo no Brasil. Os caras batendo continência para os Estados Unidos, com bandeira dos Estados Unidos. Esses bolsonaristas são loucos. Os caras são tão malucos que faz oração até para pneu. É uma coisa assim, sabe, inacreditável. Bom dia. Muito obrigado. A mensagem do Cícero, nosso ouvinte. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, também reagiu às afirmações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio disse que, você ouviu agora há pouco, né? Vivemos no meio de um grito de fora Moraes. Ele diz que ninguém aguenta mais essa tirania. Pelas redes sociais, Gilmar Mendes negou que haja uma ditadura da toga e tampouco ministros agindo como tiranos. Escreveu que o STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Ele disse que se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente de nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação de poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra as autoridades da República. O ministro concluiu dizendo que o Brasil realmente não aguenta mais, na verdade, as sucessivas tentativas de golpe que ao longo da sua história ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. Quem mais? Olha ele aqui, o Edivalmir Massa escreve pra gente: Heitor, não sei sua idade, mas creio que tenha quase o triplo dela. Sei não, também não tô tão novinho assim, viu, Edivalmir? Nunca imaginei que iria reviver a cena de pedido de anistia geral e restrita. Isso mesmo, eu gritei anistia já em 79, escreve o Edivalmir, e achava que lá no poder havia um rei que não queria o amor em seu reinado, pois sabia que não ia ser amado. Hoje grito novamente, escreve o Edivalmir, anistia já. E no poder está exatamente a galera que estava junto comigo pedindo anistia geral e restrita. E olha que lá eu não sabia que a esquerda havia soltado bomba na Candelária e que matou pessoas no final da anistia. Não foi a esquerda que soltou bomba na Candelária. Não é uma dicotomia ou quem pedia anistia geral e restrita lá em 79, na verdade, queria estar no poder para fazer o mesmo. É a opinião do Edivalmir Massa e há um argumento de que já houve anistia em outro momento. A anistia em 79, ela anistiou também os militares torturadores, criminosos que colocavam pessoas no pau de arara para obter informações que eles achavam de interesse da segurança nacional. Eu acho que a comparação dos momentos é bem diferente, ponto. Respeito, claro, a opinião do ouvinte. Também foi falado, inclusive, na manifestação a respeito de Juscelino Kubitschek. Foi um dos argumentos do governador Tarcísio de Freitas, que em 1960 anistiou aqueles que tentaram dar um golpe de Estado contra o presidente, que hoje é tratado como um dos melhores que passaram pelo Brasil, fundador de Brasília. Muito bem, o que aconteceu depois da anistia à tentativa de golpe em 1960? Os mesmos anistiados participaram do golpe de 64. Então, vamos olhar de fato para a história e não olhar apenas um recorte para dar uma narrativa política. Ou a gente dá um passo atrás e lê a história como um todo, ou não usa isso como argumento. Pelo menos essa é a minha opinião.
Mensagem que chega também do Edson Elias. Bom dia, Heitor. Enquanto o Congresso e a classe política lutam por poder, a população continua sofrendo com a falta de segurança, de saúde e o mais importante é a educação. Um povo que a cada geração lê menos, não adquire conhecimento e que é facilmente manipulado pelas redes sociais. 11:09, Walter Sena, muito bom dia para você. 7 de setembro vai render no mínimo até o final da semana com o julgamento de Bolsonaro. Mas o que eu queria destacar é a postura do governador Tarcísio de Freitas, que parece abrir mão de uma linha mais moderada, que agrada setores da economia, que agrada o centrão, para abraçar de vez as pautas bolsonaristas. Bom dia, Sena. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nácio. Bom dia a todos. O Tarcísio, a gente já vinha falando há algum tempo que ele, entre os presidenciáveis da direita, é o que mais deve e tem mais que pedir a bênção do ex-presidente Bolsonaro. Isso é uma coisa cristalina, não tem muito o que discutir. E ele não consegue se pavimentar como candidato à presidência se ele não fizer este movimento exatamente que ele está fazendo. Não dá para falar que está certo ou que está errado, né? Você tem que se colocar no lugar do político. Você no lugar dele, né? Você ouvinte, no lugar do Tarcísio. Se ele quer se colocar como candidato à presidência, se tem o grupo político achando que ele é viável, se está sendo picado lá pela mosca azul do poder para chegar ao Palácio do Planalto, o que ele deve fazer? O que ele precisa fazer? Não tem outra alternativa. Ele tem que fazer isso. Então, se ele não falar de anistia, se ele não falar que não foi golpe, se ele não falar que Bolsonaro está sendo perseguido, se ele não falar tudo isso, ele não se viabiliza como candidato à presidência. Então, está dentro do espectro, está dentro do que a gente imagina que vai acontecer. Então, teve esse 7 de setembro aí, né? Com essas manifestações por todo o país. E acho que isso vai longe ainda, viu, Heitor? Vai ter muita coisa. Acho que muitos 7 de setembro vão acontecer com essa disputa política ainda. Não vai ter muito o que fazer, não. Às 11h11, 11h11, deixa a gente girar o assunto e também falar de algo muito importante que acontece aqui na cidade nesta semana. Existem períodos do ano em que a doação de sangue ela cai demais. E período de tempo seco geralmente é uma dessas. Até para não deixar desabastecido o estoque de sangue em Campinas, o que vai acontecer nesta semana por aqui, Nath Luquez? A carreta do Hemocentro, então, estará no Paço Municipal de Campinas na próxima quinta-feira, agora dia 11 de setembro, das 8 da manhã até meio-dia, para mais uma ação de solidariedade promovida pelos servidores municipais. A doação de sangue será realizada por ordem de chegada, mas é obrigatório realizar uma inscrição prévia para que haja um controle de vagas. Os organizadores alertam que o agendamento não garante atendimento no horário exato, já que o fluxo pode variar um pouquinho de acordo com as demandas das equipes. O processo completo de doação, que vai da triagem até a conclusão, dura entre 1 hora e meia, e as inscrições já estão abertas. Inclusive, as dúvidas podem ser esclarecidas e tiradas também através de um telefone, DDD 19 25 15 71 32. Vale lembrar que quem pode doar sangue são pessoas entre 16 e 69 anos, não estar em jejum, estar descansado, não fumar até 2 horas antes e 2 horas depois da doação, e o peso mínimo de 50 quilos e máximo de 150 quilos. As informações já estão disponíveis no próprio site do Hemocentro, que é hemocentro.unicamp.br. A ação é promovida pelo Hemocentro e Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. 11h13. Você já experimentou aquele frio na barriga quando tentou montar um relatório ou checar a saúde financeira da empresa e teve que procurar e confirmar todos os dados? A Flávia já. A Flávia é gestora na financeira da New Up, uma indústria de eletrodomésticos, e contou pra gente que quando a diretoria pedia um fluxo de caixa, ela pedia mais de 4 horas revisando planilhas, uma manhã inteira só para fazer essa revisão. Esse frio na barriga passou quando a Flávia conheceu o WK Radar. Ela foi apresentada pela Inovar ASC para as soluções do WK Radar. E hoje, quando a diretoria precisa de qualquer informação lá do financeiro, a Flávia abre o sistema e tem tudo lá, na hora.
fácil de entender e com muita confiança. Agora ela consegue acompanhar cada fase da produção, emite notas fiscais em 1 minuto e está fazendo pagamentos antecipados. Para a Flávia, frio na barriga, agora só no Parque de Diversões. Acesse você também wk.com.br. Com o WK Radar você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Faça como a Flávia, procure a Inovar ASC aqui em Campinas para você tirar todas as dúvidas sobre como isso vai agilizar o seu dia a dia. O DDD é o 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Bandeirantes. Nesse final de semana, o DEB 211 aconteceu na cidade de Campinas. Em campo, a Ponte Preta venceu o Guarani por 1-0 com gol de Toró e em instantes você vai ter a repercussão da parte técnica desse jogo. Mas o assunto do dia em Campinas também é o que aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Torcedores e policiais militares ficaram feridos após uma confusão generalizada que aconteceu na cabeceira sul. Situando quem não está habituado a ir ao Brinco de Ouro, imagine a imagem que você viu na tela da Band da transmissão de TV. É a arquibancada que fica à direita da cabine de TV, no portão de entrada principal, onde estão localizadas as torcidas uniformizadas do Guarani. Por cerca de 7 minutos, houve a necessidade da interrupção do jogo e uma pessoa foi presa. O clássico é de torcida única desde 2018. E a confusão começou quando uma torcida organizada do Guarani identificou um suposto torcedor da Ponte Preta infiltrado. Vamos trazer os detalhes, primeiro com a entrevista do capitão Bonato da Polícia Militar, que logo depois do jogo, assim que a bola terminou de rolar, deu essa declaração ao repórter Igor Val na saída do Brinco de Ouro. Infelizmente, algumas coisas acontecem que fogem do nosso controle. As torcidas organizadas do Guarani identificaram, segundo informações, um indivíduo que estaria infiltrado na torcida organizada. Com essa informação, esses torcedores se inflamaram e queriam retirar a qualquer custo esse torcedor da parte de cima aqui do estádio, do setor do principal. Esse torcedor se assustou, achou que ia apanhar, ser linchado e resolveu sair pulando pelo fosso. Quando ele caiu aqui embaixo, lá em cima, a patrulha que estava em cima tentou apartar os torcedores que estavam tentando acessar esse torcedor ainda. Foi quando um dos torcedores da torcida Fúria agrediu uma policial feminina com uma voadora. Ela machucou pulso, machucou cotovelo, tá com o ombro também luxado. E a partir daí começou uma briga generalizada ali entre os torcedores e a patrulha da Polícia Militar que estava atuando. Na detenção desse indivíduo, outros tentaram evitar que ele fosse preso. Acabou acontecendo algumas ações nossas pontuais para tentar, pelo menos, deter esse indivíduo que estava em fuga. E aí ele veio a se lesionar, ele foi socorrido, foi para o hospital. Ele está aparentemente com uma lesão na perna. E o policial nosso, nessa ação, infelizmente, aí sofreu uma concussão na cabeça. O estado dele é sensível, é estável, mas ele está passando agora por exames. Perdeu bastante sangue, está com uma lesão bastante funda na cabeça. É uma pena que tudo isso tenha acontecido em razão de desafetos entre eventuais torcedores que culminaram com esse desfecho infeliz na data de hoje. Esse é o capitão Bonato da Polícia Militar falando logo após o encerramento do jogo entre Guarani e Ponte Preta, o DEB 211, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O torcedor que foi colocado para fora de maneira violenta, pulando o fosso do Brinco de Ouro, é Luan Cerqueira. Ele tem 29 anos, é morador de Santa Bárbara do Oeste, um personal trainer formado em educação física e que segue hospitalizado no Hospital Mário Gatti, segue internado no Hospital Mário Gatti. A mãe de Luan se pronunciou pela primeira vez para falar sobre o estado de saúde do torcedor. Ele vai precisar passar por uma cirurgia para restabelecer a parte óssea, mas o quadro de saúde dele é considerado estável. Ela afirma que ele não é torcedor pontepretano. Ele esteve no local para acompanhar o jogo,
Nas redes sociais não há nenhuma imagem dele com a camisa da Ponte Preta nem do Guarani. A imagem que nós vamos mostrar para você agora, você está acompanhando o nosso canal do YouTube, tem as imagens também da confusão toda. Ao longo do nosso programa a gente vai trazendo para você. Mas eu quero que você preste atenção também no vídeo, e pode ouvir de casa, prestar atenção no vídeo feito pela mãe ao lado do filho no Hospital Mário Gatti, falando sobre a recuperação desse rapaz. Ó, gente, mas tá aqui, ó, o Luanzinho. Ó, o braço. Vai, graças a Deus, ó. Ele, né? Pode falar aqui alguma coisa, tá todo mundo orando por você. Eu tô bem, eu tô me recuperando. Já vou passar uma cirurgia e Deus tá na frente. Deus abençoe. Agora peço ao nosso querido Danilo Capucci que coloque também as imagens das cenas de violência no Brinco de Ouro, porque agora eu vou trazer o relato como repórter, como quem estava no gramado do Brinco de Ouro, ouviu torcedores que também diziam que estavam apanhando absolutamente de graça, o que infelizmente não é algo raro no futebol paulista. Torcedor que é tratado como bandido sem ter nada a ver com a confusão. E já para deixar claro, eu não estou falando de quem agrediu a policial militar, porque esse tem que ser preso mesmo e punido. Vamos lá. O jogo estava acontecendo quando, de repente, eu estava ao lado do banco de reservas da Ponte Preta. Então eu tinha uma visão do gramado direcionada para a cabeceira sul. Primeira correria foi no setor bem ao lado, bem no canto da cabeceira sul, colado naquele ponto abaixo do tobogã. Há um fosso no Brinco de Ouro todo e uma divisória entre esses espaços. O goleiro da Ponte Preta foi o primeiro a avisar o árbitro Marcelo de Lima Henrique que tinha alguma coisa errada acontecendo. Quando ele se direciona, o árbitro não dá muita moral para aquela confusão que era pontual. Onde? No setor onde fica a organizada Guerreiros da Tribo. Os policiais descem e vão atender essa ocorrência. O rapaz já tinha caído no fosso. Há registro de gente que falou que ele pulou, outros disseram que ele foi jogado dali de cima. Isso não há confirmação oficial. Mas a grande confusão veio depois. Os policiais que estavam no canto do setor sul, da cabeceira sul, foram para o meio da arquibancada, onde fica a Fúria Independente, a principal torcida organizada do Guarani. Eu vi a cena dos policiais abrindo um clarão no meio da organizada. Então havia aquele enorme mar branco atrás do gol, defendido pela Ponte Preta. Os policiais sobem num corredor e abrem um enorme clarão. O relato que eu ouvi das duas partes, de policiais, é que torcedores da Fúria viram a confusão no canto onde aconteceu a briga com a Guerreiros e os policiais estavam o mandando de volta. Eu não vi essa cena. Ouvi relatos de quem estava na arquibancada que alguém envolvido na confusão, supostamente alguém que jogou o torcedor, foi se esconder no meio da Fúria Independente. E aí os policiais, para acharem esse cara, saíram distribuindo borrachada para todos os lados. Aí uma policial feminina foi agredida com uma voadora. E para prender esse torcedor agressor, começou uma distribuição de borrachada, tiro de bala de borracha, e tem imagem de policial de baixo, dentro do fosso, atirando para cima sem ver em quem iria acertar. Então, para você conter 2, 3 agressores, a polícia simplesmente agrediu gente que não tinha absolutamente nada a ver. E não, isso não é um caso isolado no futebol. Quem já foi para a arquibancada sabe que passou humilhações desnecessárias por ser tratado como criminoso, bandido, apenas por estar com uma camisa de um time de futebol. Às vezes nem de organizada é. E eu falo porque isso já aconteceu comigo em São Paulo e aqui. Então a polícia, infelizmente, tem alguns profissionais que vão para um estádio de futebol com sangue nas bocas, com sangue na boca, sangue nos olhos, com vontade de agredir. Isso não justifica a voadora que esse cara deu na policial. Esse torcedor violento tem que ser preso.
mas os policiais que agrediram gratuitamente torcedores que nada tinham a ver com a confusão também precisam ser punidos. Porque a sociedade criou uma imagem de que quem vai a estádio de futebol é criminoso, vândalo, vagabundo, e aí quando a polícia sai atacando todo mundo, tem gente que sorri, tem gente que se diverte. Mas ali tinha pai de família, mãe de família, criança, idoso, que só queria assistir um jogo e foi envolvido numa confusão que nada tinha a ver. Essa pessoa tem o direito de ir ao estádio e ela precisa ter o seu direito preservado. De cantar, de torcer, de vibrar. Se ao lado dela tem algum criminoso, que esse criminoso seja preso, mas que ela não apanhe simplesmente por ser apaixonada por futebol, Walter Sena. Uma coisa bem complexa realmente, Heitor, porque aí a gente está lidando com uma questão de abordagem, de técnica, né, de trabalho, de procedimento da Polícia Militar. É claro que o batalhão, o pelotão que é destacado para fazer segurança no estádio é sempre um negócio bem complicado. A gente tem histórico da torcida organizada que são realmente uma turma ali que leva o time para frente, batuca o tempo inteiro, grita, incentiva o jogador, mas por outro lado é também uma turma mais violenta do que o torcedor comum que paga o seu ingresso, põe sua camisa e vai lá. A polícia não pode realmente distribuir borrachada e bala de borracha também, né? Cacetetada e bala de borracha torto e à direito. Então tem que se resolver. As imagens podem resolver isso, podem ajudar no eventual inquérito policial militar para ver excessos desse ou daquele policial que cometeu abusos ali de autoridade, se o procedimento que eles aprendem na academia não é exatamente aquele lá. E por outro lado tem também a torcida que, embora seja a torcida única num espetáculo como esse, num jogo como esse, acaba criando uma confusão de graça. Se o torcedor lá era pontepretano e ele estava no meio da torcida bugrina, ele estava errado, mas ele não precisa morrer por causa disso. Então eu acho que tem que se também discutir uma questão lá de civilidade mesmo, dentro das torcidas. É muito provável que ele tentou correr, que ele viu que o bicho ia pegar, numa hora dessa não adianta entrar com argumento, ele tentou fugir da turba. Se ele foi empurrado, ou se ele se jogou, ou se ele escorregou, é irrelevante. O fato é que teve ali uma massa de torcedores se deslocando para tentar tirar satisfação, resolver alguma bronca ali com aquele torcedor. Então é um problema. Agora, o que eu chamo a atenção aqui? De uma maneira geral, até o Ministério Público já tentou conter violência de torcidas organizadas. De um lado tem a PM, de um lado tem torcida organizada. E até hoje não se conseguiu nada. A PM eu posso garantir que se tiver um inquérito policial militar, o policial vai ser afastado. Agora eu não sei o que acontece, por que as torcidas organizadas são protegidas. Ou pela diretoria do clube, ou por uma condescendência de alguém, mas sempre que há um problema envolvendo violência de torcida organizada, isso não a gente não vê uma punição cabal. Então, objetivamente, sobre esse caso do Brinco de Ouro, tem imagens de sobra, tem imagens da transmissão da Band, tem imagem da câmera exclusiva da Band, que os nossos cinegrafistas estavam no gramado e mostraram, então não vai faltar material para uma investigação séria para resolver essa situação. Enquanto isso, o torcedor lá acabou se machucando de maneira grave, a gente está torcendo pela pronta recuperação do torcedor e que isso pelo menos sirva de exemplo para não voltar a acontecer, porque é realmente uma mancha, né? Era um jogo importante, nem sempre acontece derby, é um derby importante que valia ali, né? O pontapé inicial, os dois times, Ponte e Guarani, estão tentando o acesso, né? Voltar à Série B, a divisão do Campeonato Brasileiro, e aí o jogo ficou parado ali quase 10 minutos por causa de uma pataquada dessa de uma torcida única. Então, é realmente um problema. Agradecendo ao Antônio Fernandes, nosso ouvinte, escreve o seguinte: torcida organizada selvagem, o policial não pode ir com lencinho perfumado. Não, mas também não precisa jogar gasolina numa fogueira. O policial que respondeu à agressão de um torcedor que é criminoso e deu uma voadora na policial, ele tem absoluto direito de agir com violência porque ele não está lidando com uma criança dentro de uma creche. Mas daí, a sair atirando a esmo, aleatoriamente, atingindo pessoas que nada tem a ver com a confusão,
abrindo um clarão na arquibancada, fazendo as pessoas correrem, se machucarem, caírem no processo. Né? Então... Não, e tinha criança também. Muita criança. E não foi um caso único não, tá? Ontem, relato do jornalista Jorge Vinícius, lá em Ribeirão Preto, tá acontecendo a Copa Paulista. Teve a partida entre Comercial de Ribeirão Preto e União de Araras. Olha que jogo perigosíssimo. Um pai foi impedido de entrar com um filho deficiente, uma menina, garota que toma mamadeira. O policial achou que era um instrumento muito perigoso e mandou os pais voltarem para casa. Então o torcedor de futebol há anos é tratado como bandido. E eu não estou falando só do organizado não, porque o organizado tem sim bandido no meio. Estou falando de torcedor comum, que pisa no entorno do estádio e já é observado de cima para baixo como se estivesse ali para fazer confusão. E muita gente precisou ir embora. Eu vi que lá que muita gente estava indo embora, com os filhos, com a mulher, falou, vamos embora porque aqui não está dando certo. Só uma coisa que eu queria falar antes de encerrar, Heitor, a rigor não era para a Polícia Militar fazer a segurança de dentro do estádio. A Polícia Militar é a segurança externa, rua, problema policial. É que a CBF, os clubes, as direções dos clubes, eles precisam ter uma segurança privada dentro do estádio. Porque, na verdade, tem uma convenção, um acordo que a polícia faz a segurança interna. E o clube é que paga. Exatamente. Mas não teria que ser diferente. Teria que ser segurança privada e não a segurança estatal dentro do estádio. Na Tiroquese, daqui a pouco tem Band de Mulher na tela da Band. E o que vamos acompanhar com você, a Lari Lopes? Hoje nós vamos falar sobre pets e vamos também falar do poder dos acessórios, além de, claro, os babados do mundo dos famosos. Eu espero você às 1h30 da tarde. Agradecendo ao bugrino Edmilson, que não está feliz com o resultado. Agradecendo aos ouvintes, como por exemplo Gilberto Doratioto, que recebeu o prêmio, tá feliz da vida. A Noemi, a torcedora ponte pretana, e a você que a partir de agora fica com Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço e até amanhã. Tchau. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e